E nós estamos falando sobre uma pesquisa que saiu na revista, em algumas revistas, né, inclusive a Veja, a Exame, e ela nos fala, eu estou pondo aqui por escrito, saiu fora aqui meu computador, que pessoas menos religiosas tendem a ser mais generosas, diz o estudo, né? E entre os experimentos, eu li agora no segundo bloco, eles fizeram 3 testes, né? O segundo deles foram 101 adultos americanos que assistiram a imagem de uma criança muito pobre. Em seguida, os participantes receberam aí uma moeda, né, falsa, e foram instruídos a doar uma quantidade qualquer a um estranho. Novamente, os menos religiosos mostraram-se mais caridosos e doaram valores maiores. Uau! As imagens tiveram um grande efeito na generosidade dos menos crentes. E no último experimento, mais de 200 alunos universitários tinham que dizer quão compassivos estavam se sentindo no momento. Em seguida, participaram de jogos em que precisavam decidir se compartilhariam dinheiro com o estranho ou se guardariam para si. Mais uma vez, o resultado foi: os jogadores eram informados que haviam recebido doação de um outro participante. Os agraciados tinham liberdade para decidir se recompensariam o doador devolvendo parte do dinheiro. Aqueles que haviam declarado baixa religiosidade e alta compaixão estiveram mais propensos a devolver parte do dinheiro recebido por um estranho do que os outros participantes do estudo. Bom, são 3 amostras e as 3 amostras mostraram o mesmo resultado, de que os que se diziam não ter nenhuma religiosidade, ou não ter nenhuma religião, ou não ser tão participativos, foram mais generosos. No primeiro bloco, o pastor estava falando da parábola do samaritano. Conta um pouquinho mais com detalhes, talvez com o nosso telespectador não tenha lido essa passagem ou não conheça, por favor. Sim. Um homem ferido, né, na estrada, e aí vem um sacerdote, né, e passa por aquele homem, e ao ver ali aquele homem ferido, ele passa direto, né, ele prefere, talvez ele teria, um culto para fazer naquele momento, né, e ele passa direto porque ele não teria tempo para poder dar assistência àquele rapaz. E aí depois passa direto, vem os levitas também, né? Eu acho que eles estavam indo para o mesmo culto, viu, tio? Acho que sim. Eles deviam estar indo para o mesmo lugar. Uhum. E ele passa e vê aquela situação também, e o levita passa direto, porque eu estava pensando nisso aqui a respeito dessa parábola, porque não é só dinheiro. Generosidade é você se doar, e essa parábola ela está dizendo ali claramente de um ato inicial de doação. Quando vem o bom samaritano, ele pega aquele homem, carrega nos braços, leva para um lugar onde eles vão cuidar. E ele chega ali naquela hospedaria e coloca aquele homem ali, e ele fala para aquele pessoal: olha, cuida desse moço, e o que gastar a mais, deixou ali a sua quantia, né, para pagar ali aquela estadia, e falou: olha, o que gastar a mais, quando eu voltar, eu passo aqui e eu reponho o que tiver faltando, né? Então aquele homem, além de disponibilizar o seu dinheiro, ele socorreu, ele gastou tempo, porque ele tinha um rumo também, ele tinha um lugar para ir, ele tinha um tempo ao qual ele estava calculando, ele calcula que ele vou sair aqui agora, vou chegar lá em tal horário, né? O tempo que ele não assim se como preocupou. Os 2 primeiros também tinham, exatamente, né? Assim, a mesma coisa, talvez eles estariam indo para o mesmo lugar, né? E aí ele parou, peraí, minha prioridade agora é esse moço aqui. Pegou nos braços e foi cuidar dele. O tempo dele foi gasto ali. Né? As pessoas muitas vezes têm se voltado pelo lado do dinheiro até, e a gente esquece que a generosidade está mais no nosso ato, na nossa ação, do que no próprio doar. Você vê um ato que eu acho assim repugnante, é você dar dinheiro na janela do seu carro. Porque você está falando assim, você está se isentando da responsabilidade daquela pessoa que está ali. E muitas vezes aquela criança ou aquela pessoa que está ali vai usar droga, vai beber, vai fazer alguma coisa, e você está falando assim: olha, aqui está a minha responsabilidade com essa pessoa, toma aqui o dinheiro, toma aqui, eu não tenho mais responsabilidade. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Heresias 2. Então a gente tem vivido muito isso. Verdade. Pastor Luiz, obrigado. Essa questão do sacerdote na parábola do samaritano, ela deve ser compreendida. Eu só quero ampliar um pouco mais, porque o fato de não ter parado para ajudar a pessoa ferida ou semi-morta está mais relacionado à questão
da pureza ritual do sacerdote. No caso, os sacerdotes não podiam tocar em uma pessoa morta ou mesmo sangrando numa situação como essa. Então, a própria religião é que restringe a ação em algumas situações. Assim deve ser compreendido nem tanto pela frieza ou pela insensibilidade do sacerdote para com aquele quadro, mas pelo fato da própria religião restringi-lo com as suas regras, que para nós podem parecer absurdas, mas assim era o caso na religião. Não é do caso aí do judaísmo. Eu gostaria de retomar a questão, eu não concordo com essa pesquisa. Na verdade, há pouco tempo atrás foi feito no Brasil uma pesquisa acerca da solidariedade do brasileiro. E qual não foi a nossa surpresa? Fomos descobertos como um dos povos mais solidários e mais simpáticos do mundo. E eu gostei naturalmente daquele resultado. Agora, essa pesquisa ela tem para mim algo de contraditório, porque os Estados Unidos é o maior país cristão do mundo e foi feita uma pesquisa acerca da generosidade e os Estados Unidos é colocado como o país mais generoso do mundo. Então, nós podemos encontrar aí alguma contradição, porque o país mais cristão do mundo está no topo da lista como o país mais generoso do mundo. Então, pode haver aí, sem dúvida alguma contradição. Esta pesquisa ela é feita através de uma linha de observação psicológica. Há uma outra pesquisa que foi feita, curiosa também, já no campo da biologia em si, e os pesquisadores afirmam que encontraram um gene específico que determina a generosidade, não é? Então, outras linhas de pensamento vão colocar a situação como sendo a tendência à generosidade como sendo produto de uma formação, produto de família, não é? Influências do meio e assim por diante. Então, eu creio que a pesquisa é, sim, importante, tem o seu lugar, mas não podemos permitir que ela seja a baliza que determine, não é, esse tipo de situação. Sabe, pastor Luiz, uma das respostas, dos resultados dessa pesquisa que eu achei algo para a gente pensar também, ó, de acordo com a pesquisa, os menos religiosos baseiam o sentimento de generosidade na ligação emocional que estabelece com os outros. Os religiosos, por outro lado, são mais ligados à doutrina e às relações de reputação e identidade com a comunidade. Eu acho que aqui a gente já tem um diferencial, né? Tio, agora, bom, não sei se a pesquisa, acredito que não, mas a pesquisa não deve ter analisado instituições, ela deve ter analisado pessoas, né? O que a gente chamaria aqui, essa pesquisa foi feita fora, mas é o que a gente chama aqui de pessoa física. Então, eu acho que pode ser também que a gente tenha um quadro diferente se essa análise for feita considerando também instituições. E a igreja também, as igrejas como uma instituição. Porque em grande parte dos casos, nós cristãos temos o costume de dizimar e ofertar na igreja. E esse dízimo e oferta geralmente é utilizado, dentre outras coisas, para a manutenção da própria igreja e para obras sociais. Então é comprado cesta básica, é feita distribuição de cesta básica, ajuda-se creches. Os próprios ministérios da igreja, né, que é voltado a pessoas, né, ajudas. Né? E de uma maneira indireta, toda pessoa que colabora, ela está sendo generosa também, porque ela tem consciência de que o dízimo, a oferta que essa pessoa entrega ali no altar, ela vai ser empregada, vai ser utilizada nessas ações sociais, dessa forma, né? Talvez isso que você está falando, Felipe, tenha a ver então com esse resultado. Talvez a pessoa que não é ligado a uma religião, ele é mais
voltado, ele está passando por uma necessidade, ele machucou, ele está doente. Agora, os cristãos, ou melhor, aqueles que têm a religião, já estão mais preocupados com a comunidade, né? Com o envolvimento que a igreja tem com essa comunidade. Que é exatamente o que você acabou de ler. Agora, isso não pode servir como desculpa, e é até uma vergonha que essa pesquisa seja divulgada dessa maneira para nós, para que a gente lave as mãos e fale, eu estou fazendo a minha parte, está bom demais. Isso não pode servir como uma maneira de eu estar conformado com a situação. Minha igreja vai fazer, vamos continuar ali ofertando. É claro que dízimo é mandamento, oferta também, é importante que você leve para manutenção, mas assim, a gente tem que buscar outras coisas mais, como esse homem, por exemplo, fez. Além dele deixar o dinheiro, ele também acudiu, ele deu o tempo dele, ele deu o amor, o carinho, o pouco conhecimento que ele tinha ali, às vezes, para poder curar, fazer um curativo ali naquele primeiro momento, os primeiros socorros, enfim. A gente precisa mesmo... talvez até se envergonhar um pouco com o resultado dessa pesquisa e trabalhar mais.